Bom dia, Bom dia, tudo bom? tudo bom? Pessoal, vocês estão escutando? Então, dá mais uns 2 minutinhos para o Tranquilo. pessoal entrar. E aí, corrido, né, esse horário para você? Já soltei o morning call, já soltei relatório. Vamos embora. Tá, merda. Nossa Senhora, Tá tudo corrido ultimamente. né, imagina. E o noticiário não para, né? Cada hora uma novidade. Pois é, Esse negócio aí economia do e política. economia e política. Você ainda acumula, meu Deus do céu. E agora na V15 tem o ADP, você acha que vai vir ruim? Vai vir ruim certamente, né? A dúvida é quão ruim vai vir, né? Acho que o consenso é menos 150, né? Mas se for isso, parece ser até. Acho que o risco é para baixo, né? Pelo Né? menos depois do desemprego semanal, do pedido de seguro-desemprego semanal. Você acha que ele vai estender para além de 30 de abril? A quarentena? Olha, estava olhando hoje de manhã as projeções. Eles soltaram uma projeção lá de casos e mortes. Queria até. O pico seria na segunda semana de abril, ali, sei lá, dia 15 mais ou menos. Não sei, né? A experiência da China diz que deveria durar mais tempo. A gente Mas sabia será que que o. segura? Então, a gente sabia que a, a expectativa dele de ir até a Páscoa era não recomendável, digamos assim, pelo menos em termos médicos, né? A extensão até o fim de abril me parece mais razoável, mas Se não for muito sei. além. Porque assim, acho que lá, se o número de casos começar a estiver de fato caindo e etc., assim, numa tendência mais clara de queda, acho que talvez ele tenha mais, sei lá, condições políticas, inclusive, de não ficar isolado e começar, talvez não, acho que não é 0,1, né? Mas começar a Uhum, relaxar as medidas de quarentena. uhum, Agora tem uma outra dúvida também que eu honestamente não sei, porque a gente não passou por isso. A gente só passou na China que a gente está vendo a economia reabrir, né? né? Mas nos países ocidentais não teve nenhum ainda que começou a voltar à normalidade. Eu tenho uma dúvida, e é muito pessoal, tá? Não sei, não tenho Uhum. nenhum dado para comprovar. Que é mesmo que depois que os governos comecem a permitir a volta das pessoas, digamos assim, ao trabalho, etc., com que velocidade isso vai acontecer? Então, assim, o shopping vai abrir, mas vai ter gente para comprar? Deixa eu só tirar o áudio do computador aqui, desculpa. Não, não. Então, assim, Eu eu acho que tenho essa dúvida. Assim, eu não sei, tá? Eu acho que é um risco adicional que a gente, para a China, é diferente do que, eu chuto, né? Que é diferente do que é para os países ocidentais. Eu acho que vai lá continuar eles, com medo e tal. eles tiveram toda uma infraestrutura também para cuidar dos doentes. E se você for ver aqui no Brasil, não tem como, realmente. Como que eles vão montar toda essa estrutura, a lentidão de tudo? Não tem. Eles estão assim, eles estão correndo, né? Você tem um hospital lá no Pacaembu, no AMB, então assim, Mas a gente tem um problema, a gente tem um déficit gigantesco na área da saúde. E não vai ser no meio de uma pandemia que a gente vai conseguir resolver isso, né? assim, é uma coisa estrutural, se bem que se você pegar os leitos de UTI no Brasil, por 100 mil habitantes, etc., tem o problema é a disparidade, né? Tem um leito de UTI muito mais disponível para o setor privado, né? Pensando em Privado. número de pessoas, assim, na proporção, do que no Exato. público. Mas eles vão correr atrás, né? E uma coisa boa, entre aspas, aí é boa em termos médicos, né? É que a quarentena no Brasil começou, se você colocar aí que umas 2 semanas, pelo menos, full já. Uhum. Uns 15 dias. Informalmente, né? Porque Isso, mas algumas assim, empresas começaram começaram antes de antes, ter claro. sido Mas instaurado assim, pelo Dória, que foi terça-feira passada. assim, você tem aí, sei lá, uma semana, 10 dias, isso antes, assim, do número de casos se tornar, bom, já é grande, né? Mas assim, se tornar completamente insustentável. Então, a gente está falando que dá para, talvez a gente consiga achatar a curva um pouco melhor do que outros países. É claro Uhum. que, assim, de novo, eu não sou
infectologista, longe disso, não vou ficar fazendo projeção de coronavírus, que a gente já erra câmbio, né? Uhum. Errar duas coisas. Mas. Câmbio. Quem acerta no chute, É, ultimamente. mas. Não vou aqui fazer projeção de coronavírus, mas me parece que a gente pode ter uma curva um pouco mais achatada se a Uhum. gente mantiver, enfim, as medidas atuais de restrição, né? Sim. Eu até queria que você comentasse, vamos um pouco mais para a realidade aí dos dados, porque assim, essa questão da curva da doença é muito difícil de projetar e a gente está vendo que não tem, pelo menos, eu acompanho as lives que vocês estão fazendo com, enfim, Uhum, com o Guedes, com o pessoal do governo, e não tem um consenso de uma transição de isolamento horizontal para vertical, o tempo certo do período de isolamento, não existe um consenso disso no governo. Então, enfim, tudo que a gente falar aqui vai ser mero chute. E eu queria aproveitar essa oportunidade que eu estou com você, porque você é o responsável pelos números das pesquisas. E semana passada você soltou uma pesquisa muito legal, que foi aham. feita com as empresas. E eu queria que você repercutisse aí um pouco da situação que essas empresas, principalmente as empresas de porte menor, o que isso está Aham. acarretando para elas, o impacto no caixa, porque é isso que vai se transferir para a economia real, né? A gente sabe que as empresas maiores, elas estão bem amparadas, principalmente com essas medidas enfim, tem as medidas do Banco Central e boa parte das medidas que o governo anunciou também amparam essas empresas de porte maior. Então, enfim, você como acumulador de tarefas, economista, analista político da XP Investimento, cara responsável pelos números, gostaria que você repercutisse aí um pouco. Bom, a gente fez uma segunda rodada, na verdade. A gente tinha feito uma rodada com a base de corporates, né, de clientes pessoa jurídica da XP, perguntando sobre o impacto de coronavírus. A gente tinha feito uma ali do finzinho de fevereiro até o dia 3 de março. Então, assim, antes, o número de casos no Brasil confirmados, acho que no momento, quando a gente fez essa primeira rodada, eram 4 ou 6 casos, era bastante pequeno. Uhum, E aí agora a gente repetiu o último, enfim, até o dia 26 de março. Então foi bom que a gente tem uma base de comparação, né? Do como que era o antes, vai, digamos assim, ou quando era o início, e como uhum, que estava agora recentemente. E aí, assim, o que chamou muita atenção foi a inversão muito rápida. A gente estava falando aí de 3 semanas entre um levantamento e outro, do número de empresas impactadas. Você tinha lá 70, quase 90% das empresas falando no começo, tá? No começo de março, falando que não tinham nenhum impacto ou que o impacto era pequeno ou muito pequeno nas atividades dela do coronavírus, tá? Dessa crise uhum, toda. Agora esse negócio inverteu. Você tem aí 60% das empresas falando que o impacto é grande ou muito grande. Isso sim, uhum, no espaço de 3 semanas, você tem uma mudança de 90% falando que nada ou muito pequeno ou pequeno, para 60% falando que é grande, é uma mudança muito grande, muito rápida, né? Pensando num universo grande de empresas. A gente teve mais de 500 respostas na primeira e 350 respostas na segunda. uhum, E assim, empresas, a gente tem empresas de todos os setores, todos os tamanhos, tá? Então, o que me chamou mais atenção foi a velocidade com que isso mudou. Foi muito rápido, tá? Uma outra coisa que me chamou bastante atenção foi isso que você comentou. Foi o uhum, caixa, né? A gente tinha visto, acho que você deve ter visto também, e circulou pelo mercado, um estudo, acho que do JP Morgan, de empresas nos Estados Unidos, de quanto tempo elas tinham de caixa por tamanho de empresa para sobreviver. Isso foi um uhum, pouco a inspiração do que a gente usou para fazer essa pergunta. Então, assim, a gente perguntou para as empresas aqui no Brasil, enfim, os corporates da XP, que conta com a gente, quanto tempo elas teriam de caixa, assim, se a gente fez uma hipótese, né? Se a partir de amanhã todas as atividades fossem interrompidas voluntariamente ou não, não importa, uhum. quanto tempo você teria de caixa? Quanto tempo você aguentaria até ter algum problema de caixa, né? Assim, não dá para você fazer uma afirmação muito dura em Sim, tipo de pesquisa porque as pessoas ficam receosas. Então duvidas. você vai fazendo, você Vou pergunta de uma quebrar? maneira, É. exatamente, você Vou faz de uma maneira afirmar que eu mais vou soft, quebrar? exatamente. Perguntando dessa maneira, chamou bastante atenção que, assim,
você tem 40% das empresas que aguentam até 30 dias, tá? E aí mais 20% das empresas que aguentam até 60 dias. Então você tem aí 60% das empresas, mais ou menos, falando que aguentam 2 meses. Tá? Uhum. E aí, de novo, a gente tem pouco dado ainda, e eu tenho falado isso já desde a virada de fevereiro para março, que a gente precisava de uns 45, 60 dias. Então agora já estou nos 30 dias, mais ou menos, que a gente precisa para ter hard data, né? Para ter dado suficiente, não só no Brasil, porque a gente só tem, até agora, os economistas, só tem dados para ver desde da China, né? Basicamente, alguns Sim. países asiáticos. Talvez Coreia do Sul, alguma coisa assim. E assim, a gente tem pouco dado para dizer, pô, aquilo foi a Tem reação de um diferença. país ou é o padrão, né? Uhum. Então, assim, eu tenho falado já há algum tempo que a gente precisa esses 45, 60 dias, agora ajustando, 30, 45 dias Uhum. de dados, para os economistas conseguirem fazer essa conta de, pô, quantas empresas vão sobreviver, quanto tempo a gente vai precisar ficar fechado. Assim, a gente é economista, a gente não é médico. Assim, apesar de a gente ver os colegas Exatamente. fazendo A gente tem projeção que. de coronavírus, eu fico meio assustado. É. Mas, enfim, se os colegas estiverem certos, a gente vê esse, sei lá, eu pegando a experiência da China, que é o que a gente tem, vai demorar o quê? 3 meses? Acho que essa é a ponte, né? A ponte. Então, Mas eu enfim, queria te nesses três perguntar. meses, a gente tem 70% das empresas que não aguentam. Então, assim, por isso que as medidas do governo são tão importantes para criar essa ponte para empresas que são boas, assim, na sua grande maioria, boas, bem geridas. Só que como é que você lida com um hotel? A demanda vai para zero, eventos vai para Serviços zero. é muito prejudicado, né? Por É exemplo, bastante complicado. turismo, evento, hotel, são coisas que você não tem, porque a manufatura, Restaurante, isso. transportes. Exato, isso é o que a gente vem falando desde quando a gente achava que a crise era desse tamanhinho, né? Que Uhum. o setor, aí, olhando para a China, a gente falava, bom, o setor de serviços não vai conseguir recuperar, porque você não consegue colocar a pessoa hospedada novamente no hotel, a pessoa sentada novamente no avião, você não tem. Manufatura, você consegue dar uma acelerada na produção. Agora, Sim. serviços é uma coisa que você não tem como recuperar, né? Então, as empresas desse setor, tirando as que estão se beneficiando desse momento, que também tem, que são as empresas de serviços online, né? Supermercados. Então, tem, por outra ponta, esse ramo se beneficiando. A Grazi perguntou uma coisa aqui, a Grazi é a assessora, sócia, fundadora da Veda, se vocês vão estender essa pesquisa que vocês estão fazendo com as empresas para além da amostra da XP. Por enquanto, não. É porque é a base que a gente tem de empresas para entrar em contato. A gente tem um projeto, mas é um pouco mais de longo prazo. Acho que não vai dar tempo de ficar pronto, dado que a pandemia espero que seja curta. Que a gente está falando de 2, 3 meses. Eu acho difícil que a gente consiga colocar de pé a tempo, mas que a gente tenha uma pesquisa própria de atividade. Mas a ideia mesmo dessa pesquisa é que a gente use a base da XP, tá? É tipo um indicador de confiança das empresas, etc. Mas, de novo, essa base da XP ela é representativa de alguma maneira, pensando que a gente tem empresas de vários portes, e a gente usou os critérios do IBGE, a gente separa lá em 17 subsetores, tá? As próprias empresas se classificam e a gente tem representantes de todos os setores, tá? Sim. Enfim, a gente coloca até nessa. A gente nem gosta de chamar de pesquisa, gosta de chamar de sondagem, porque é justamente isso. Não tem uma representatividade da amostra das empresas. Ela reflete mais a amostra da XP do que do Brasil. Tá? Mas, assim, parece ser um bom trabalho inicial. Sim, com E a certeza. ideia é Alguma que. referência, né? Porque a gente tá, eu acho Exatamente. que a dificuldade toda é essa falta de referência. Então, assim, a gente não tem dados ainda, a gente sabe que, ainda mais agora com essa questão do IBGE, que vai ter que atrasar algumas pesquisas, a gente não tem muitos números, né, para trabalhar. E aí, enfim, eu acho que também o que assusta um pouco o mercado, o que está assustando um pouco o investidor, é a velocidade da correção, né, dos economistas em relação ao produto interno bruto. Então, enfim, a gente sabe que não vai ser mais um crescimento de 2%, a probabilidade não é praticamente nula, a gente está próximo aí de um PIB de zero e com grande probabilidade de uma contração em 2020. A gente só não tem ainda muita certeza do tamanho da contração, porque vai depender da extensão
do Exatamente. período da quarentena, do isolamento, e também vai depender da penetração, aí que a gente pode entrar agora um pouco nas medidas que já foram anunciadas, nessa Uhum. penetração das medidas que foram anunciadas, tanto pelo Banco Central quanto pelo governo. Aí que eu queria escutar um pouco também a sua opinião, porque eu acompanhei o Zoom do sábado que vocês fizeram com o Paulo Guedes, e Uhum. ele falou assim, 750 bilhões, só que desses 750 bilhões, ele foi somando, assim. É difícil chegar nos 750 bilhões. Ele, ele foi somando medidas que já tinham sido anunciadas com medidas que ele pretende anunciar. E Uhum. tem coisas que, assim, a gente tem que diferenciar, porque, assim, tem antecipação, tem, né, que ele chama dos diferimentos, tem crédito, e realmente do que é dinheiro novo. Aí você me corrige, tá? Se eu tô Uhum. errado. Do que é dinheiro novo, eu acho que é aquele Corona Voucher, né? Além das Olha, isenções tributárias que ele fez para alguns setores mais uhum. relacionados à área médica, a gente tem o Corona Voucher dos R$ 600 durante 3 meses, Três e isso meses. sim é um dinheiro novo. O Sim. resto eu entendi que foi um rearranjo dentro do que já existe, e crédito a gente sabe que em algum momento vai ter que ser pago, então a gente não coloca como, enfim, um Sim. dinheiro novo. Olha, eu tenho uma tabelinha aqui que eu vou somando tudo que o governo vai falando, tá? Tem coisa que já foi aprovada, coisa que não. Eu vou tentar separar um pouco. Uhum. Eu tô até com a minha colinha aqui porque é coisa pra caramba. Eu também. Mas o governo, a parte do Ministério da Economia, excluindo os bancos, tá? Então exclui Caixa, BNDES e o Banco Central. Eu chego lá depois, mas então Uhum. assim, só o Ministério da Economia sem isso, eles já totalizaram aqui na minha conta 296 bi, que dá 4,1% do PIB, que é bastante Uhum. coisa, tá? Sim. Mas parte relevante disso é justamente isso que você falou. São coisas que é diferimento de imposto, que é diferir, você não vai pagar agora, você vai pagar no futuro, mas ainda dentro do ano fiscal. Então não tem impacto fiscal. Então, assim, você ajuda a criar essa ponte para esses 3 meses, mas na prática o cara vai ter que pagar lá em novembro, outubro, novembro, dezembro. Sim. Sim, grosso modo. Ou você está antecipando benefícios que seriam pagos nesse momento. Então, 13º de aposentados, você tem antecipação do abono salarial. Então, esse Sim. tipo de coisa, você vai sacrificar o Natal, digamos assim, para Uhum. criar essa ponte. Olha, assim, faz até É sentido, senão você razoável. não vai chegar vivo até lá. Exatamente. Sim. Então, assim, é, isso é dinheiro novo? Antecipar benefícios, por exemplo? Não. Mas ajuda a criar a ponte? De alguma maneira, sim. Sim. A gente vai ter que ver como é que vai ser o Natal, né, depois. Mas, assim, É cada depois. dia é sua agonia. Exatamente, cada dia é sua agonia. A gente está num momento de emergência. Eu acho que eu tenho falado isso bastante, o próprio governo tem tido um processo de aprendizado, digamos assim. Tá Uhum. todo mundo em emergência, né? Ninguém esperava o choque do tamanho que veio. Então, assim, você tem o governo aprendendo, o Banco Central Uhum. aprendendo, os economistas também não sabem qual é o tamanho do buraco. Então, assim, você tem as Exato. duas forças, né? Você tem um buraco, uma força para baixo, que você não sabe o tamanho, e o governo está aqui tentando, do outro lado, fazer uma força para cima para contrabalancear uma coisa com a outra. Então, assim, no olho do furacão, que é difícil você olhar muito para frente. Então, assim, eu até entendo parte da proteção de cabeça, tá? Mas vamos voltando. Dos 4% do PIB, o que eu somo aqui que é dinheiro novo, tá? Você tem 21 bi que vai do PIS/PASEP para o FGTS. A gente não Uhum. sabe, pode ser dinheiro novo, tá? É 0,3% do PIB, por quê? Ele vai para a FGTS, a gente não sabe se eles vão conseguir distribuir esse dinheiro. Se vai ser via crédito, se vai ser. Vão dar um saque adicional, além do que eles já prometeram. Não está muito claro. Então, assim, pode Tá. ser dinheiro novo, sim. Aí o que tem dinheiro novo de fato? Tá? Você tem a inclusão das pessoas no Bolsa Família, da 3 bi. Você tem que você vai entrar, vai te zerar a fila do Bolsa Família meio que sem olhar o cadastro. Você vai botar todo Eles mundo para vão. dentro, depois Depois você vê se eles está certo ou está conferem. errado. Exatamente. Acho que está correto, tá? Também acho. Você tem o voucher, acho que é a medida mais forte passada até agora, já passou na Câmara, já passou no Senado, tá na mesa do Bolsonaro para assinar. Tem uma discussão se eles podem assinar antes da PEC do orçamento paralelo ou a PEC do orçamento de guerra, né? Que é o Guerra. nome, Isso é o daí nome não também tá. oficial.
Tá tendo uns ruidinhos, né, que eu vi hoje Eles cedo. estão numa discussão entre o Maia e o Guedes, porque o Guedes fala, olha, eu só posso sancionar depois, o presidente, né, só pode sancionar depois que vocês aprovarem a PEC, porque você precisa da segurança jurídica que vem com a PEC. O Maia fala o contrário, fala, não, olha, a gente já passou, você tem uma decisão do STF que é o suficiente para você assinar. Assina logo para a gente poder pagar. O voucher, ele está expectativa que ele seja pago no dia, comece a ser pago no dia 16 de abril. Então isso precisa acontecer rápido, tá? Isso é 43 bilhões de reais, estimativa do IFE. O Paulo Guedes na live falou 45 bi, então tá meio próximo, é 0,6 do PIB, é bastante coisa, tá? O anúncio original era de 200 reais. Eles foram, assim, o Congresso pediu para subir, aí o Bolsonaro, numa entrevista à noite, falou, botou mais 100 reais aí, no dia da votação foi 100 reais, né? Se o presidente falou que é mais, que o Congresso nunca fala que é menos, né? Então, passou, acho que essa é a medida mais importante até agora, que tem mais de dinheiro de fato, tá? Você teve a MP que foi enviada ontem à noite para reduzir em 50% a contribuição para o Sistema S. Isso dá uns 2 bi aí por 3 meses, tá? Isso também ajuda a criar ponte, Isso é pequeno, ajuda. mas... Enfim, é pequeno, mas tá feito via MP. E aí você tem coisas para a saúde, você tem dinheiro que saiu do DPVAT para o SUS, você tem crédito extraordinário para o setor de saúde. Assim, isso não é um impulso fiscal tradicional, mas no fim do dia eles vão gastar o dinheiro. Então, assim, eu tô vendo que eles estão tendo muito cuidado, né? Assim, realmente tem. A gente sabe da complexidade do governo, ele conseguiu, enfim, com o estado de calamidade, então, suspender o cumprimento da meta fiscal para 2020. Aí o STF também veio aí suspendendo a lei de responsabilidade fiscal, porque a gente sabe que, enfim, tem algumas decisões que não são consideradas constitucionais e aí o governo poderia cair, né, no exatamente, de não é seguro. responsabilidade fiscal. Então, realmente, assim, o arcabouço fiscal no Brasil, ele é muito complexo e realmente existe, assim, uma dificuldade que justifica a lentidão, eu acredito, da equipe econômica em adotar medidas. Mas, por outro lado, a gente também, enfim, quando a gente vê todos esses números que foram divulgados, a gente ainda entende, pelo menos eu entendo, que é insuficiente até o momento para a gente tentar frear o tamanho da recessão que pode vir. Acho que o melhor, assim, a gente está vendo PIBs aí, os economistas revisando o PIB, o consenso do foco já foi para menos meio. A gente tem visto números assim, menos 2,5. A gente está tateando um buraco, assim, honestamente. Assim, eu estou conversando com meus colegas economistas aqui de várias casas e esquece a econometria, a estatística, o pessoal está fazendo conta de dias úteis parados, assim, tá fazendo exercício para tentar entender. O que a gente tem assim, de impulso fiscal que a gente tem na conta hoje, assim, de fato, a parte dos estados ajuda bem, tá? Porque os estados, eles teriam que fazer, estados e municípios, eles teriam que, você tem lá 1,2% do PIB, já que o governo já prometeu para várias linhas e possibilidades de ajuda para estados e municípios, e o Congresso ainda está discutindo também o Plano Mansueto, um acréscimo ao fundo de participação dos municípios e dos estados. Então, assim, essa parte vira gasto mesmo, tá? Ou pelo menos, assim, seria... os estados e municípios teriam que fazer uma economia fiscal e o governo, na prática, está liberando, está ajudando para que eles não façam isso. Então, você está dando um impulso de alguma maneira. Então, assim, somando estados e municípios com o que eu considero que vai ser um impulso fiscal de verdade, a gente está falando de alguma coisa próxima a 1,5% do PIB, alguma coisa assim. E só para colocar um pouco em contexto, a gente fez um estudo aqui na área macro, eu e a Laís, a gente pegou os pacotes de 33 países, os pacotes fiscais anunciados de 33 países, tá? A gente fez recentemente, essa semana, e a gente foi vendo o impulso fiscal país a país e depois a gente foi somando para ver quanto que dava no mundo, tá? Só para dar dos destaques disso, dos 33 países, você tem aí um impulso fiscal no mundo, que é que nem o Brasil, né? O Brasil já anunciou só de fiscal 4%, mas na prática é um e pouco se você descontar o que não é de verdade, né? O mundo tem o mesmo problema, tá? No mundo, o anunciado é 4,8% do PIB global, tá? Assim, você pensa no impulso fiscal de quase 5% do PIB em um ano, cara, é muita coisa, tá? É muito dinheiro. A gente tentou fazer esse exercício de limpar, para todos esses países, tentar limpar um pouco o que é impulso fiscal de verdade, e a gente chegou em 1,8% do PIB.
global, tá? Que é Ou bastante seja, coisa. estamos ali E a verdade, acho que é o meio do caminho, tá? Porque, assim, você tem coisa de crédito, por exemplo. O governo pode disponibilizar uma linha de crédito, aí pode ser que o banco não dê, pode ser que as pessoas não tomem, pode ser, ter que é o uma problema infinidade que de tá coisas. a reclamação, na verdade, também, né? Exatamente. Do que Então, a está verdade é no meio do acontecendo. caminho, tá? Assim, então, assim, a gente está vendo um impulso fiscal aí entre 2% e 5% do PIB, vai, acho que é o range. Uhum. A gente não sabe qual o tamanho do buraco ainda, acho que esse é o problema. E quando você falou de referência, essa é a palavra que eu tenho usado, assim, frequentemente para falar por que eu acho que os mercados estão tão instáveis, tá? Por que a bolsa sobe 5% num dia, cai 3% no outro? E às vezes você olha, assim, a gente como analista é até meio difícil explicar, tem dia que é difícil explicar, assim, Sim, tem dia que não tem é duro. fundamento. E aí você fica, pô, mas é a Acontece. notícia, mas foi só o caso de coronavírus, assim, É, a gente já tá olhando isso, sabe? Então, assim, o que me parece é falta de referência. sim. Acho que a hora que a gente chegar, de novo, acho que daqui 30, 45 dias, a gente conseguir medir o tamanho do buraco, falar, olha, o PIB global vai cair, sei lá, o PIB no Brasil vai cair em menos 2,5, que seja, vai, um número ruim. Vai cair em Acabou a menos 3. quarentena. Eu acho que assim, vai Isso, ficar mais claro quando a gente tiver uma noção de quando a atividade vai retomar, porque aí a gente consegue quantificar essa isso, perda, né? exatamente. Seja qual for o tamanho do buraco, assim, quando a gente conseguir colocar um tamanho nele e falar, Isso, olha, o PIB é X, vai ter ali oscilação mais normal, os economistas vão parar de fazer chutometria e começar a fazer conta. conta. Quando a gente chegar nesse ponto, e aí eu acho que a gente vai chegar nesse ponto, de novo, acho que um mês, mais alguma coisa, a gente vai ter pelo menos a gente vai ter uma noção bem melhor de onde a gente está, de onde vai ser o tamanho do buraco. A gente vai conseguir fazer a conta, assim, a gente está somando os estímulos de um lado e a Sim. gente precisa saber o tamanho do buraco do outro. Uhum. Então, assim, a hora que a gente conseguir fazer a conta das duas coisas, acho que o mercado começa a encontrar uma referência. Seja, assim, honestamente, assim, acho que a volatilidade começa a diminuir. Isso significa que, pô, a bolsa vai voltar onde estava antes? Provavelmente não. Você tem um mundo com mais risco, você teve um choque muito grande, Sim. a gente vai ter que pagar essa conta no futuro. Então, assim, tem país que vai ter problema fiscal. Então, assim, Sim. mas é uma discussão para o futuro. No entanto, a gente começa, pelo menos, a gente vai ver a volatilidade começar a diminuir. Mas eu acho que esse é o horizonte. Acho que nas próximas 2 semanas, se o Trump tiver certo, ele falou ontem que a gente vai ter 2 semanas dolorosas com a projeção da Casa Branca entre 100 e 200 mil mortos nos Estados Unidos. Assim, na China a gente teve 3, 4 mil mortos. Tá? A gente viu a Europa, vários países da Europa que nem precisa falar que a população é muito menor que a da China, individualmente passando o número de mortos na China. Então, assim, as próximas 2 semanas, acho que a volatilidade vai continuar alta. Uhum. A gente sem conseguir medir o tamanho do buraco e com o número de casos bastante elevado. Se o pessoal da saúde tiver certo, e aí é um grande si porque eu não consigo julgar, tá? Mas se eles estiverem certos e o pico for daqui 2 semanas, eu fico um pouco mais confortável que passando essas 2 semanas, o pico ficou muito claro que a gente passou um pico do número de casos e mortes, e a gente começa a ter algum horizonte de ver reabertura da economia, esse tipo de É que o coisa. Dória veio com aquele gráfico essa semana, né? De É, São Paulo. também, mas assim, de novo, o pessoal da saúde eu não vou me arriscar a entrar nesse território, mas assim, assumindo que eles estejam corretos, eu imagino que a gente consiga encontrar referência. Isso é super importante, tá? Porque aí a gente vai conseguir ver, olha, a gente no Brasil, por enquanto, tem 1,5% de fiscal, o Banco Central, se você somar tudo lá que eles fizeram, que deu 1,2 trilhões de reais, 2 trilhão de reais, é muita coisa, 16% do PIB, tá? A gente sabe que nem tudo vai chegar na ponta, nem tudo é crédito direto, mas assim, é bastante coisa. E foi muito importante, eu acho que a atuação do Banco Central no Brasil, acho que precisa ser elogiado, tá? Assim, de verdade, Sim. assim, eles usaram a caixa de ferramentas diferente que eles usaram em 2008. Eles Uhum. colocaram programas, estou falando aqui especialmente aquele de crédito, Debênture. o debênture precisa sair ainda, né? Tá dependendo Eu vi que o Desculpa, a Rogério debênture saiu, é a perguntou. letra financeira que está em estudo, né? Isso, o Rogério Então, perguntou aqui, até aproveitando esse gancho, uhum, que você vai contextualizar essas medidas do Banco Central que foram anunciadas na semana passada, na semana passada. segunda-feira, né? E aí a grande reclamação do mercado e a observação da população em geral é que essa irrigação do sistema bancário não necessariamente está se traduzindo, né, para a população,
porque também tem uma percepção de risco por parte dos bancos comerciais. Então, por mais que tenha essa postergação em prazos de pagamento, tem uma elevação da taxa, porque a gente tem que lembrar que a taxa que os bancos comerciais cobram, a referência não é só a Selic ou desentraves de outras questões regulatórias do Banco Central, né? Então, realmente tem esse movimento de elevação de taxa. Enfim, você pode repercutir isso um pouco também. Mas o Rogério, ele estava perguntando aqui depois se você pode dar sua opinião sobre a PEC que vai possibilitar o Banco Central acessar a dívida das empresas, o famoso QE no Brasil. Olha, então vamos lá. Primeiro, bancos. Teve aquela nota da Febraban lá no começo da... Bom, faz poucas semanas, mas parece que já faz muito tempo. Falando que os bancos que os clientes podiam entrar em contato, que eles iam renegociar, fazer a ponte e tal. Os relatos que a gente tem anedóticos e da própria pesquisa que a gente fez, falando que tem dificuldade de acesso a crédito, tá? E aí não é só preço, não é só juros. Tá? Informação. Não é só informação, é quantitativo mesmo. Assim, as pessoas não conseguem. Você liga para o gerente não te atende, ou ele... Assim, tô falando aqui pequena e média empresa, né? Que precisa via gerente, né? Que não entra via mercado de capitais. O cara que não tem um relacionamento direto, né? Ele vai via agência. Então, assim, tá tendo muita dificuldade de você renegociar, o cara não te dá taxa, ele assim, não é que ele tá te dando uma taxa alta, ele não tá te dando crédito. Então, assim, esse canal não funcionou direito. E uma coisa que o Banco Central anunciou depois desse conjunto de medidas foi um pacote especial de crédito para enfim, que eles iam ajudar, na verdade, desculpa, que o Tesouro ia subsidiar não. Eles vão compartilhar o risco com os bancos. Então, assim, os bancos vão dar crédito para as empresas fazerem a ponte da folha de pagamentos, né? Eles vão pagar isso para frente, sendo que o Tesouro fica com 85% do risco e os bancos 15%. Só que os bancos que decidem para quem alocar. Mas pensa no banco, ele tem só 15% do empréstimo, mas assim, ele vai alocar para quem? Para uma empresa que ele sabe que é boa e que está tendo um problema temporário, mas que é boa para a carteira dele, que às vezes tem outros créditos, então é melhor ele dar essa linha para o cara, que se ele defaultar nessa linha 85% do Tesouro, enquanto ele garante a linha dele dos outros lados. Então, assim, esse mecanismo está meio entupido. O Banco Central tem tomado medidas, assim, as medidas sequencialmente têm sido na direção de tentar fazer esse negócio funcionar, mas por enquanto os relatos é que está meio complicado. Ainda que, de novo, as empresas têm reclamado, tá? Mas a gente, o volume de recursos é tão grande, tá? É tão grande que isso, de alguma maneira, pode ser que não sirva para esse momento inicial da ponte de 3 meses, mas talvez seja muito importante para a recuperação adiante. Porque os bancos... Então, assim, eu acho que bem observado, gostei desse seu apontamento. Então, assim, aí você tem alguns mecanismos que podem ajudar, tá? Assim, acho que desses mecanismos que o Banco Central anunciou, o mais importante, os dois mais importantes, o de você ter crédito com lastro em letra financeira. Então, para você, letra financeira, onde as empresas se financiam mais no curto prazo, isso pode ajudar, e é um mercado que estava sofrendo muito, não só aqui no Brasil, no mundo todo, tá? O Fed fez um programa idêntico. Aliás, o Banco Central do Brasil fez um programa idêntico ao do Fed que fez depois. Então, assim, idêntico não, né? Muito parecido, inspirado no do Fed. E então você vai ter notas promissórias, letras financeiras e debêntures. Aí, voltando à PEC, que foi sua pergunta, que eu estou retomando um pouco tarde, mas nessa PEC do orçamento, o Banco Central propôs uma PEC para que ele pudesse comprar ativos, né? E aí a versão que a gente teve acesso da PEC inicial, que era uma PEC sozinha, era só para isso, era que o Banco Central poderia comprar qualquer tipo de ativos, inclusive os títulos do Tesouro. Aí você poderia fazer, o Banco Central teria condições, né, ferramental, para fazer basicamente qualquer coisa. Eles poderiam comprar qualquer ativo, tá? Então eles poderiam fazer um QE brasileira, né, um quantitative easing, um relaxamento monetário no Brasil. Depois, na segunda versão, o que aconteceu? Como o Congresso está em plenário virtual, está muito difícil, assim, a tramitação é mais complicada. Tá? O que eles acordaram? Que para passar mais rápido, isso seria incorporado à PEC do orçamento de guerra. Só que para isso, e assim,
com o plenário virtual, ele também tem algumas restrições e a própria discussão no Congresso, entre os parlamentares, está mais travada. Então, existe o que vai ser aprovado nas próximas semanas no Congresso, no plenário virtual, vão ser matérias de consenso. E para essa matéria virar um consenso, esse foi o relato que a gente teve de liderança do Congresso, tá? Para que essa matéria do Banco Central virasse um consenso suficiente para entrar nessa PEC conjunta e passasse por acordo, foi preciso retirar essa possibilidade de comprar títulos públicos. Então, sobrou, e é bastante coisa, tá? Não estou tentando aqui minimizar e falar que, ó, meu Deus, é um problema, não. Na verdade, acho que a medida original pensava mais nisso mesmo, no privado, tá? Então, vai permitir que o Banco Central compre ativos no mercado secundário, que a gente está vendo, enfim, algumas restrições mesmo de curto prazo. Então, pensando aí, o Maia falou que isso pode ser apreciado essa semana. Algumas lideranças do Congresso, com uma visão um pouco mais realista, colocam isso talvez para a semana que vem, tá? A avaliação do orçamento de guerra. Então, o Banco Central ficaria liberado a partir dessa semana ou da semana que vem, que sejam. E aí sim ele teria que criar um programa, né? Isso é a possibilidade dele fazer. Aí tem a segunda etapa, que é implementar, mas imagino que se ele pedir autorização é porque eles devem estar já redigindo, deixando alguma coisa pronta. Então a gente deve ver aí nas próximas semanas algum tipo de programa, extensão de um tipo de programa para compra de ativos privados no mercado secundário. E aí ficariam encarteirados no balanço do Banco Central. Sim. Assim, é importante para você dar liquidez no mercado de crédito, que é importante para as empresas financiarem. O mercado de crédito privado está sofrendo, né? O problema de liquidez aí, né? Acho que não agora, assim, e de empresas já vinha boas, no problema, né? Exatamente. Assim, às vezes você tem uma coisa de curto prazo, que o mercado está disfuncional de alguma maneira, mas de empresas boas, de um crédito que às vezes é bom. Então, assim, o Banco Central vai entrar, só lembrando que o Fed, em 2008, em todos os programas que ele criou em 2008, o Fed teve lucro, né? Se você pegar programa a programa, ele teve lucro em todos eles. Porque ele comprou na dificuldade, quando estava nesse mercado de estresse. Não eram empresas ruins, empresas podres, né? Eu acho que não é esse o problema que a gente está tendo. É como você apontou, é um problema que era de curto prazo, uma disfuncionalidade do mercado de crédito privado e de repente aconteceu todo esse movimento de aversão com o coronavírus e agravou a situação, né? Exatamente. Tá? Então, assim, eu acho que isso vai ser importante. Assim, acho que o Banco Central, de novo, a gente pode discutir Selic aqui também, acho que vai um pouco na linha das outras coisas. Talvez faça mais diferença na recuperação do que nesse momento de curto prazo. Para esse curto prazo, pensando em Banco Central, o que ele pode fazer de melhor, talvez, seja justamente criar mais e estender esses programas que resolvem problemas pontuais. Então, você está tendo um problema pontual no mercado de debêntures. Então vamos fazer alguma coisa para garantir um bom funcionamento desse mercado. Tá? E você vai atuar de maneira segmentada para evitar problemas maiores. Eu acho que é isso também, isso que você está comentando, porque o Rogério está falando aqui, ó. Eu tenho cotado linhas em alguns bancos, só aceitam garantia em cash colateral e as taxas abriram mais de 350 base points. É um pouco disso que você comentou, né? Na verdade, eu acho que assim, ainda não tem esse mecanismo, ele vai funcionar melhor quando todo esse movimento de aversão ao risco passar. Porque essas taxas nos bancos e, enfim, todas as condições, elas estão sendo afetadas por esse clima de aversão ao risco, muita incerteza. Então, de repente, passada essa situação, essa irrigação do sistema bancário vai conseguir penetrar melhor na economia. Exatamente. E acho que assim, então vamos olhar, acho que é importante a gente ter a conta do fiscal, ter esse estímulo monetário é importante, mas acho que ele vai fazer mais diferença no segundo momento, não na emergência. Tá? Estou falando aqui de compulsório, de Selic, dessas etc. medidas que a gente e você tem algumas aí, emergenciais. Isso, você tem algumas emergenciais dentro dessas outras, que não é liberação de compulsório, mas você atua em cenários, em mercados específicos com problemas específicos. Tá? E aí, só para completar a parte de congresso, o que tem de agenda em discussão ainda, tá? Você tem, na pauta da Câmara hoje, você tem aquela extensão de dinheiro aí para fundos de participação dos estados e municípios,
tá? Sim. Você tem algumas discussões, tanto no Senado quanto na Câmara, de projetos em geral, que basicamente regulamentam vários aspectos da vida cotidiana das pessoas em emergência, que desde síndico de prédio, que poderes ele tem nesse momento, até coisas mais relevantes, digamos assim, como você tem projetos para que você não pague juros e multa sobre atrasos em empréstimos, desde assim, crédito para carro, financiamento imobiliário, até tributos federais. Então, assim, e aí tem um impacto bastante mais relevante para a economia macro, né? Então, assim, a gente está discutindo... Então, acho que tem essas duas vertentes. Você tem a parte um pouco mais fiscal aqui, que é Plano Mansueto, a PEC do orçamento de guerra e fundo... E aí é dinheiro para municípios, estados, etc. E de um outro lado você tem toda essa regulamentação, então os prazos jurídicos correm ou não correm, aí você tem essa um pouco mais aí meio economia, meio jurídica, você vai cobrar multa, não vai, enfim, como é que a gente faz essa ponte de 3, 4 meses, tá? Sim. E aí, de novo, é um aprendizado. Vai Assim, a ter... gente vê as medidas e por trás dessas medidas tem toda uma regulamentação para a medida ser colocada em prática, que realmente é difícil você pensar num efeito disso no curto prazo, né? Olha, você precisa, assim, você tem coisas importantes que precisam ser no curto prazo. E, assim, você fazer um programa, por exemplo, a gente teve a MP 927, que foi basicamente regulamentou teletrabalho, antecipação de férias, feriados, férias coletivas. Você deu um arcabouço aí para as empresas tentarem sobreviver no curto prazo. Aí teve aquela polêmica de um dos trechos que falava sobre suspensão de até 4 meses do contrato de trabalho. Aí essa parte foi revogada e vai ser enviada uma nova MP regulamentando, enfim, basicamente eles vão dividir as empresas que mantiverem o funcionário empregado, o governo vai bancar uma parte da folha de pagamentos, aí estão criando a escada, não está muito claro ainda, mas deve sair nos próximos dias. Mas assim, o meu ponto é, você fazer a mesma coisa agora, hoje, assim, essa semana, é muito mais importante que você fazer a mesma medida daqui a um mês, porque vai ser tarde. Porque daqui a um mês, a gente já falou que o número de empresas, que eu vou até resgatar o número aqui, em um mês, você tem 40% das empresas que vão quebrar se você não resolver o problema de curto prazo de caixa delas. Pode ser via crédito, pode ser via folha de pagamentos, não, assim, a solução... Tem que vir. Tem que vir. Tem que vir, porque senão de alguma quando forma, acabar a mas ela é quarentena, rápida. Precisa ser não vai rápida. nem abrir. Exatamente. Tá? Então, não tem outra maneira da gente superar isso. Tá? Precisa ser rápido. E de novo, assim, às vezes, e a gente como economista é duro falar isso porque a gente é muito preocupado com a alocação de recursos, esse tipo de coisa, mas nesse momento talvez seja melhor você errar um pouco na alocação de recurso, mas fazer rápido e fazer bastante, do que você ficar muito preocupado ali com o detalhe. Com o futuro, como que vai adequar isso no futuro. Eu acho que é um pouco porque disso, senão né? você não vai chegar no futuro, né? Esse é o risco. Você Então, acha, assim, agora um pouco do achômetro, porque eu vou liberar você, porque eu sei que vai sair a pesquisa dos Estados Unidos de criação de postos de trabalho. Tem duas coisas assim no achômetro. Primeiro, o governo vai vir com mais medidas? Você acredita que ele pode vir com mais medidas aí para tentar estancar? O que o que o Paulo Guedes falou na live é que sim. Então, acho que dá para citar a fonte oficial. E o que a gente tem ouvido, tanto no Congresso, assim, a equipe econômica mudou a cabeça, acho que eles fizeram teve um tempo, mas eles fizeram um catch-up. Então, acho que sim, vem mais coisa. E se não vier da equipe econômica, o Congresso vai fazer. Então, assim, e o que a gente ouve aqui dos economistas de mercado é que justamente é melhor que o Congresso, que o Executivo proponha do que o Congresso. Porque o Congresso, assim, o grande medo e o grande risco, não é o grande medo, o grande risco de verdade é que esse negócio, que o Congresso estenda medidas para além de 2020. Aí a gente tem um problema fiscal grave, tá? Porque assim, a nossa situação fiscal não era boa.
assim, a gente está usando uma gordura que já não tinha muita gordura para gastar. Nem Então, existe, a gente assim, está criando, né? Porque isso, exatamente. E nem assim, existia. tá todo mundo leniente com isso porque entende o tamanho A gravidade da do choque. E é situação. necessário, tá? Então, assim, o mundo inteiro está fazendo e a gente não pode ser diferente. Agora, isso tem que ser um negócio limitado. O que a gente não pode ter é, de novo, um combate a uma crise permanente, de um negócio que supostamente não é permanente. Deve ser 2, 3 meses, depois você. Claro, a recuperação não é linear lá, maravilhosa, mas Mas tem que assim, ficar não é o delimitada a problema. Exatamente. 2020 para não Esse é o grande causar um risco. Tá? problema estrutural novamente, né? Porque a gente Exatamente. vinha numa Senão. trajetória de equilíbrio fiscal Exatamente. nos últimos anos. Enfim, isso estava até melhorando a percepção de risco do Uhum. Brasil, e no meio do caminho aconteceu essa questão aí do coronavírus, e a gente está tendo que amparar a economia e desviar temporariamente desse caminho, né? Então, assim, tem uma Exatamente. expectativa de que a razão de vida bruta PIB vai lá para os 85%, né? A gente já sabe que esse ano a gente não precisa cumprir a meta fiscal, mas a expectativa é de que, passado esse ano, né, a gente volte para essa trajetória de equilíbrio fiscal, Exatamente. que é, inclusive, super importante para o Brasil, né? Para E a uma avaliação ponta, de risco assim, do e Brasil. um exemplo de que isso é muito importante é você teve, há poucas semanas, o Congresso derrubou um veto do Bolsonaro ao BPC, à expansão lá dos critérios de acesso, que custa 20 bilhões de reais por ano, um gasto obrigatório, que em 10 anos custou 217 bilhões de reais. Você pega a curva DI no dia, você vê claramente o efeito da surpresa de o efeito de um fiscal de longo prazo ruim. E assim, mesmo em termos alocativos, talvez o BPC é um problema ruim. Era melhor você pegar 20 bi, você quer gastar 20 bi, bota, sei lá, no Bolsa Família. Tem outras. Mas aí é uma questão mais de economista. Mas assim, para o mercado, pensando em dinâmica de dívida, você pega, assim, o mercado reage a esse tipo de coisa. Então, assim, se o Congresso começar a colocar as asinhas de fora e achar que tem uma carta branca para fazer qualquer coisa, não é assim, tá? Não é assim. A gente tem, acho que o mercado está até bastante leniente. Se tiver que fazer mais para esse ano, acho que ok. E acho que não vai ter Vamos muita frear a recessão, restrição. né? Na verdade, acho Então, que a acho que não vai ter recebe em muita 2020. restrição. Exatamente, acho que não vai ter muita restrição do Congresso, do governo, né? Desculpa, do mercado em relação ao governo e Congresso com o fiscal de 2020. Mesmo assim, vai ser meio que tiver que ser para a gente Uhum. passar desse negócio. Mas é isso, é 2020. Se alguém mexer uma vírgula para frente, ou colocar assim, um pingo de dúvida sobre teto de gasto, tipo de coisa, a gente vai ver a reação do juro longo, assim, e vai ser claro e rápido. O mercado não Sim, vai vai, ser bem meu agressivo Deus, esse movimento. exatamente. Então Vai acho ser que bem esse é agressivo. o. E assim, tá todo mundo de olho nisso, tá? Assim, pelas perguntas que a gente recebe aqui dos economistas e gestores de fundos, clientes da casa, no institucional, são praticamente assim, aqui estou falando pela área de política e macro também, tudo nessa direção, tá? Assim, o que Uhum. que está colocando de risco e também um pouco de que é risco para empresas no sentido dessa parte de regulamentação do ordenamento, vamos chamar em tempos excepcionais, o que pode afetar as empresas, porque assim, você falar para um banco que, olha, o cara vai ter receita zero, ou mesmo, não nem falo de banco, vou falar do fiscal, tá? Uhum. Você permitir que todos os contribuintes, seja pessoa física, pessoa jurídica, atrasem o pagamento de impostos por 3 meses sem nenhum tipo de penalidade, vamos supor que a arrecadação seja zero nos próximos três Uhum. meses. Isso não está no fiscal. Assim, Sim. isso não está na conta do déficit que está todo mundo olhando Não tá hoje. mesmo, Então, exatamente. assim, esse é o tipo de pergunta que a gente tem recebido, tá? Então, acho que é um pouco é o risco do ordenamento, assim, ver o que é tatear, assim, a gente sabe que vai ter a gente vai ter alguns embates, mas é o que vem de risco daí, de um lado, e do outro lado, o que é fiscal de 2021 para frente. É. Fiscal de 2020, assim, a estimativa que a gente está vendo, aí, mesmo os economistas que estão revisando o fiscal para baixo, o meu chute, eu diria educado, é que esse número está errado, assim, vai ser daí para baixo. Se o Porque Guedes, a se o gente não Guedes chegar pode esquecer. perto daqueles 700 bilhões de reais, 700 bilhões de reais dá mais ou menos 10% do PIB, tá? Então, assim, Sim, a gente já tinha um déficit contratado de 124 bilhões de reais. Se a sim. gente for para 700, tá? A gente já está falando aí de muito, muito mais que as pessoas têm na conta hoje. Então, assim, pode ser que seja 85 seja mais? Pode. Acho que é um problema?
Honestamente, acho que não muito. Se for Se ficar temporário, limitado a essa 2020. mensagem. Exatamente. E outra questão que você colocou que eu também acho importante é que a gente fica preocupado com gasto, e tem essa questão também do lado fiscal da receita, porque assim, essa recomposição da receita não vai acontecer tão rápido, né? Não vai. Não, mas E assim, eu acho que a receita já está na conta do fiscal de alguma maneira, tá? De novo, não dá para ficar 3 meses sem arrecadar nada, mas a queda da receita vindo da queda do PIB, eu acho que isso aí já está acomodado na conta das pessoas. Aliás, eu acho que isso é a parte que mais está acomodada na conta das pessoas. Uhum. Mas é isso, a gente não sabe o tamanho do PIB, né? Se o PIB for É. muito pior, isso vai ser revisado de novo. E acho que tem chance disso acontecer. Mas acho que não é assim, não me parece ser a principal preocupação. A principal preocupação é isso, é fiscal 2021 para frente. Tá? Acho que desse ano, a não ser que seja 10% do PIB, assim, que seja um negócio meio que você assuste, Uhum. você tem espaço para piorar mais. Né? É isso, né? O mercado está entendendo que 2020 é um ano dado, a gente tem que fazer esse esforço fiscal, esforço monetário, todos os esforços possíveis para tentar frear essa recessão, porque o tamanho, como você bem ponderou, esse tamanho da recessão também vai ditar muito do tamanho da receita que o governo vai ter aí ao longo do ano e do próximo ano e delimitar para 2020 a situação, porque se for para 2021, a gente vai ver aí uma abertura de curva no Brasil por conta do aumento da percepção de risco, né, com essa questão estrutural do fiscal no Brasil, que já era bem delicada. Uhum. Acho E que é é isso. Vamos isso. acompanhar os desdobramentos e torcer, né, pelo melhor. De novo, acho que são 2 semanas complicadas e acho que até abril vai ser um mês complicado, sem dúvida. Mas a gente vai ter, pensando pelo lado dos economistas, a gente vai ser um mês importante para a gente começar a ter mais referência. Acho que Para abril e conseguir maio, projetar. exatamente. E é isso, quando os economistas conseguem colocar um número, o mercado começa a achar referência, a volatilidade começa a diminuir. Acho que esse é o primeiro passo, claro, junto com a parte de saúde, né? É o primeiro passo para a recuperação ou para conseguir olhar para frente, pelo menos. Porque hoje a gente está no meio do olho do furacão. Então, assim, eu entendo que as pessoas estão assustadas, e acho que tem motivos para estar, mas tem que tomar um pouco de cuidado, a gente fica nessa mentalidade muito presa ao curto prazo, e acho que é um pouco nosso papel de economista tentar olhar para frente. Nesse momento é difícil, mas a gente tem que ter na cabeça que é importante, a gente vai ter informações ao longo do tempo, a gente espera que a parte de saúde consiga se resolver, e a economia, enfim, com esse, assim, eu fico cada vez mais convicto que quando a gente conseguir achar o fundo, seja ele qual for, as medidas de estímulo estão sendo colocadas de maneira tão rápida. Eu não estou falando só de Brasil, tá? E não só de fiscal e monetário. Tem tanto estímulo na mesa, no mundo, que acho que a hora que a gente conseguir resolver a parte sanitária, vai de saúde, a gente tem a possibilidade de a gente ter uma recuperação. É difícil a gente ver É que o Brasil foi mais rápido, né? A volta de 2008, 2009, mas para o resto do mundo foi uma volta muito complicada. Foi. E me Principalmente para a parece que Europa, essa né? crise a gente está com muito mais capacidade de voltar mais rápido. Não estou falando que vai ser muito rápido, tá? Mas assim, a gente vai conseguir ver um horizonte melhor mais rápido. Então, assim, acho Mais que o segundo cedo. semestre, a gente vai estar no segundo semestre, não vai estar maravilhoso? Não, a gente vai estar vivendo, pagando o custo do que aconteceu, etc. Mas a gente vai estar olhando para frente, vendo um futuro melhor. Então, Eu acho que não sei a se eu gente consigo não falar que eu estou escapa do. otimista, mas a gente consegue desenhar um cenário, uma trajetória que a gente consegue ver um futuro um pouco melhor. Eu acho que a gente não escapa de um primeiro semestre, né, de recessão, 2 PIBs Não. negativos, mas o semestre subsequente, terceiro e quarto trimestre, vai depender, né, da saída desse período de isolamento e também da penetração das medidas. Então, assim, o Se primeiro o e segundo isolamento for, trimestre a gente. assim, se o isolamento acabar, só o setor de serviços voltando, mesmo que não volte 100%, o efeito, a base do PIB vai ser tão baixa, quando a gente olhar a variação trimestral do PIB vai ser forte. Então, assim, Exatamente. o gráfico do nível não vai voltar a 100%, vai ser um negócio, ele vai voltar a ficar abaixo de onde estava antes. Mas a variação, a gente vai ver um PIB muito negativo no primeiro e no segundo tri, e depois a gente vai ver um PIB muito positivo, mas não compensando tudo no terceiro tri. Você não tem a menor dúvida disso. Assim, se o pessoal da saúde estiver correto, tá? E eu não faço a menor ideia se a gente pode ter repique, não pode, não sei.
Mas é E isso. é isso. Obrigada, Vitor, pela contribuição aqui, por fazer essa Estamos à disposição. reflexão junto comigo. E um bom dia aí para você. Para vocês também. Estamos à disposição e, pô, parabéns pelo trabalho aí. É muito legal ver vocês passando informação de qualidade para os clientes na ponta. Putz, é muito, muito importante. Ainda mais nesse momento que as pessoas estão sofrendo, pô, tanto na Excesso de parte de saúde, fluxo com medo, de quanto na parte informação. financeira, né? Assim, todo mundo tem, quem empresário, quem trabalha, tá nesse momento de dificuldade. É importante levar informação, pô, de qualidade. Você é uma pessoa pô, muito qualificada, Obrigada. é muito importante fazer esse trabalho, assim. E, de novo, acho que nosso papel de economista é tentar dar um pouco de luz Luz. Traduzir esse nisso. fluxo de Exatamente. informação. É isso. Então, E parabéns obrigada pelo pela trabalho. sua contribuição aqui e me Estamos à ajudar nessa disposição. missão. Até mais. Tchau, 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 tchau. Vitor. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigado.